podcast. Hoje estamos com a candidata Carol Grams. Tudo bem? Tudo bem, Rose. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de participar do teu podcast. Para mim é uma oportunidade imensa, porque daí as pessoas podem conhecer um pouco mais de mim e também sobre as minhas propostas como candidata. Carol, você era de Curitiba. Sim. E se mudou, estabeleceu aqui em Balsa Nova. O que te motivou a entrar na política? Então, tá. Primeiramente, eu tenho que contar um pouquinho da minha história. Não né? pode contar. Então, eu tenho 44 anos, sou casada, eu tenho 3 filhos. E desde pequeno eu sempre gostei de bicho. Sempre. Então, eu sempre fui uma criança curiosa, de querer aprender muitas coisas, ativa, fazia muito esporte, isso me interessava demais. A arte, eu fiz muito tempo balé clássico, participava de teatros, né? Então, a minha infância foi dessa forma. A educação também, que graças a Deus, meus avós puderam me pagar uma faculdade, que até então, né, não tinha condições. Então, eu me formei em administração, fotografia, depois casei e tive filhos. E o que me motivou a vir para cá foi justamente porque eu tinha filhos pequenos e na época da pandemia, eu morava em Curitiba, em apartamento, com 3 crianças, e a minha família já estava aqui em Balsa Nova. Eu já tinha um tio que morava muitos anos aqui, e ele foi trazendo a minha tia, a minha mãe. Então, eu me vi sozinha lá em Curitiba com 3 crianças, e não tinha apoio, não tinha uma rede de apoio. E principalmente durante a pandemia, que foi, assim, acho que um período difícil para todos, né? Isso. Eu vi, assim, que eu precisava pessoas próximas, mais próximas a mim, e a gente teve a ideia, e o meu marido, de se mudar para cá. Porque como ele também é autônomo, e na época eu também já estava só com a fotografia, ficou viável a gente se mudar para Balsa Nova devido aos nossos trabalhos, né? E é basicamente isso. E o que te levou a entrar na política? Então, como eu sempre gostei de bicho, em 2007, quando eu entrei numa empresa que eu tinha que andar muito de carro pela região Curitiba, região metropolitana, o que aconteceu? Eu comecei a ver os bichos, aquela coisa que os olhos não vê, o coração não sente. Isso. E eu comecei a ver. Então, eu comecei ali a me obrigar a fazer um resgate aqui, outro resgate ali. E assim começou essa questão da causa animal. Aí, morando aqui em Balsa Nova, eu pude ver que tem muitos animais de rua e poucas pessoas, assim, como protetoras independentes, fazendo algo por eles. Aí, justamente, eu vi essa oportunidade de entrar na política para poder fazer mais ainda por eles, para trabalhar, porque eu já faço isso há muito tempo, então eu posso conseguir muitas vezes recursos ou ações para ajudar, principalmente os animais de rua. E tirar um pouco também desses animais de rua, né? Porque a Balsa Nova está precisando disso, né? Muito, muito. Carol, o que despertou o seu interesse em desenvolver a causa animal? Então, começou porque eu via os animaizinhos na rua e eu não conseguia ficar à toa a situação.
Então, comecei devagarzinho, resgatando um, resgatando o outro. E fui ver quais eram os caminhos, porque eu não podia simplesmente trazer para mim, deixar comigo o bichinho. Existe um trabalho a ser feito. Então, muitas vezes o bichinho está abandonado, debilitado, né? Daí tem que restabelecer a saúde dele, para depois levar ele para castrar, vacinar, tirar foto, colocar para adoção, em site de adoção ou nas redes sociais, fazer entrevista com o adotante. Então, é um trabalho bem delicado, assim, e atento para que, no caso, eu consiga achar uma família ideal para o bichinho. E, Carol, você tem apoio? Não, Rose, nunca tive um apoio assim constante, uma ajuda constante. Muitas vezes o que acontece eu peço ajuda para amigos financeiramente, amigos, conhecidos, ou peço na rede social, quem puder ajudar nesse resgate, preciso levar esse bichinho para castrar ou fazer uma cirurgia retirada de tumor, algo do tipo, né? Então, muitas vezes meus amigos, conhecidos ajudam, sim, mas basicamente, o custo é tudo particular mesmo. Meu, da minha família e da minha mãe, né? Então, a gente não tem ajuda. E até deixa eu explicar o que é ser protetora. Ser protetora nada mais é do que uma pessoa normal que tem um amor pelos bichinhos e que, no meu caso, eu faço tudo o que eu posso por eles. Muitas vezes nem podendo, né? E eu gasto meu tempo, eu gasto até a questão financeira, meu dinheiro, né? E hoje eu não puxo mais para mim, não resgato e levo, digamos, para minha casa ou para casa da minha mãe. Eu ajudo fora. Eu ajudo pessoas que não têm condições financeiramente de levar o cachorro, ou até mesmo não tem condução. Eu levo esse cachorro para a pessoa, eu ajudo como eu posso. A pessoa tem um bichinho para doar, eu vou lá, tiro foto, divulgo na internet, faço entrevista com a adotante. Então, tudo que eu puder ajudar, eu ajudo de coração mesmo. Não tenho ajuda e é um propósito, na verdade, Rose, isso é um propósito de vida que eu percebi já há muito tempo. Por isso, mais um motivo para entrar na política. Hoje em dia, você tem quantos animais com você? Então, que ficam na minha mãe, que são os velhinhos agora, que hoje estão velhinhos, tem 17 cães. E na minha casa eu tô com 6. 6, só que 2 apenas são meus. Os outros 4 são da rua, que acabaram ficando. Estou tentando arrumar um lar para eles. Carol, a causa animal é uma bandeira sua desde 2007. Como pretende atuar na proteção do bem-estar dos animais em Bolsa Nova, se você for eleita? Muita coisa ainda precisa ser feito, Rose. Hoje nós temos pela prefeitura o programa de castração, né? Só que eu irei defender um programa de castração permanente, porque desde que eu me mudei para cá, em 2021, agora em 2024, que saiu pela prefeitura o programa de castração. Então, eu defendo um programa permanente, defendo a questão de adoção responsável, feira de adoção, conscientização do bem-estar animal através das crianças em escolas, visita a residências, verificação de maus tratos de forma mais ostensiva, de repente um canal até que a pessoa sabe, protocole bem certinho a questão de maus tratos, porque hoje muitas vezes as pessoas me falam que não sabem como fazer esse tipo de denúncia. Eu acho que esse canal tem que ser um pouquinho mais claro, mas para as pessoas saberem como que funciona, né? A questão também, eu gostaria de defender um projeto de cão comunitário, porque eu, lá em casa, tenho os que vêm dormir. Já são castrados, o que acontece? Eu castro e solto na rua, mas muitos vêm dormir lá em casa. E eles são cães comunitários. Então, pode ser um projeto que existe um cadastro desses cães para a prefeitura saber, muitas vezes até ajudar com medicamento quando necessário, ou com ração, e até as pessoas da cidade saberem quem são os cães comunitários que já estão castrados e tem alguém cuidando, né? Carol, como você percebeu que a política seria um caminho para ampliar essa causa animal? Bom, lá em Curitiba, como eu expliquei, eu sempre fui muito atuante.
E aqui, chegando aqui em Balsa Nova, eu continuei fazendo esse trabalho. Só que eu percebi que ainda precisava de melhorias, precisava envolver mais a população, porque Você teve um pouco de dificuldade. sim, muita dificuldade. Porque poucas pessoas acabam olhando de uma forma diferente para o bichinho ali abandonado. Então, eu acho que a gente, para ter uma sociedade mais completa, a gente tem que olhar tanto para as pessoas quanto para os animais. E eu sou essa pessoa que olha por eles e vi que falta na política esse olhar. Além da causa animal, qual a outra área que você gostaria de abordar na sua campanha? Então, as minhas pautas, Rose, elas são baseadas na minha experiência de vida. A causa animal, né? Uhum. As outras seriam esporte e educação. O esporte, porque eu sempre fui uma criança, uma pessoa que sempre gostou de me movimentar. E o que acontece? O esporte, além de ele moldar o caráter, ele é benéfico para a questão cognitiva, saúde mental, saúde física, tomada de decisão rápida, a questão de você se cuidar na alimentação, você saber ali perder, competitividade. Então, o esporte, devido a isso, é a educação, porque eu tenho filhos pequenos e eu sei quão importante é ter uma boa educação. Verdade. Carol, como você é mãe de 3 filhos, qual a proposta da área de educação você gostaria de abordar na sua eleição? Eu tenho a ciência que a educação é o principal pilar de uma sociedade. E como eu tenho filhos pequenos, né, o meu mais velho tem 8 anos, eu tenho os gêmeos de 5 anos, eu sou muito preocupada com relação a isso. Por isso que uma das minhas pautas é a educação, justamente onde irei defender projetos de leitura, porque a leitura ela forma um pensamento crítico, não tem outra forma. A questão de repente, colocar nas atividades extras das escolas empreendedorismo, jogos de raciocínios lógicos, inteligência emocional e educação financeira também. Eu acho que é uma coisa bem importante que não nos ensinam. E eu acho que isso a gente aprendendo desde criança, com certeza a gente vai ser um adulto consciente nessa questão financeira. O que você acredita que o município de Balsa Nova precisa para garantir uma educação de qualidade para todos? Eu acredito que deve haver uma valorização dos professores e capacitação. Também um aumento, de repente, de escolas de período integral e uma oferta maior de atividades do contraturno, porque acho que as crianças elas precisam, não podem ficar ociosas, porque a gente sabe, né, que a ociosidade a criança muitas vezes acaba fazendo ou é desviada ali da questão da educação. Então, eu acredito nessas ideias. Isso é muito bom. Carol, a maternidade influenciou você de alguma maneira na proposta de campanha? Completamente, Rose. Em todas as propostas, a maternidade me influenciou. Então conta. Até na causa animal. Porque a gente deve ensinar, eu acredito que a gente deve ensinar as crianças o respeito, tanto pelas pessoas quanto pelos animais. Então, e também na questão da educação, o que acontece? Hoje, pela modernidade, muitas vezes é prático a gente deixar a criança no eletrônico, tablet, celular, na televisão. E isso acaba prejudicando demais a questão de aprendizado da criança. Porque os psicólogos, eles orientam que criança de 0 a 2 anos deveriam ficar com a ausência total de tela. Porque existe um hiperestímulo para a criança, onde ela está ali vendo um monte de coisa e ela acaba muitas vezes depois não tendo concentração. Afeta a questão cognitiva dela, ela fica nervosa. E eu vivi isso na pele com meu primeiro filho. Então, eu sou muito preocupada com relação a essa questão de eletrônico, justamente por isso, porque eu vivi. Então, por isso que eu falei, experiência pessoal.
E isso influenciou nas questões de educação, nas pautas de educação para as crianças, né? E também do esporte, porque uma outra opção para tirar as crianças de eletrônico é colocar em esporte, Verdade. né? E Tendo uma atividade, alguma coisa assim, né? exatamente. Então, eu sou super a favor e sou praticante realmente das pautas que eu defendo. E que hoje em dia você vê, tem mães, né, que já é bebezinho de 5, 6 meses já põe o celularzinho na mão para a criança ficar vendo, né? É que é prático, né, Rosê? Muito prático. Porque é como se fosse a babá. A babá. A Só criança que fica isso vai quietinha, refletir lá na parece que frente. acalma a criança. Mas isso é prejudicial. É Então, muito prejudicial. é bom a gente ficar sabendo disso, né? Sim. Carol, que estratégia você propõe para incentivar a participação de crianças e jovens em projetos sociais e projetos esportivos? Primeiramente, eu acho que tem que ter uma boa divulgação do que vai ser feito de projetos, muitas vezes até parceria com empresas, para captar recursos. E conscientização dos pais, que é importante, as crianças participarem de projetos culturais, sociais. Com relação ao esporte, fomentar torneios e competições, muitas vezes entre escolas ou até entre municípios, premiações, pode ser também. E é uma coisa que eles gostam, né? Sim, sim, criança gosta de estar ali tendo social, interagindo com outras crianças. E isso, com certeza, eles não vão esquecer, principalmente quando é competição. Eu acho que é uma coisa que a criança leva, até a amizade, né, muitas vezes, para o resto da vida. Verdade. Quais são suas expectativas para contribuir com a cidade de Bolsa Nova se é eleita como vereadora? Hoje eu já faço, né, esse trabalho voluntário e gosto muito de escutar as pessoas. Então, eu, se eleita vereadora, vou fazer esse trabalho mais intensivo, obviamente, com contato direto com a população e levando as demandas, necessidades das pessoas para a gente conseguir, junto ao Poder Executivo, trabalhar em conjunto para suprir essas necessidades e fazer uma cidade ainda melhor. Carol, como você pretende garantir a transparência em sua atuação como vereadora, de forma que a população poderá participar e acompanhar suas decisões e ações na Câmara? Eu acredito que através de um canal de comunicação, poderia ser até as redes sociais que eu já tenho, ou criar uma nova rede social, através de a participação da população com caixa de perguntas, sugestões, através de vídeos informativos dos trabalhos que eu, né, poderei realizar. Então, eu acho que esse contato tem que ser bem próximo e transparente, para que as pessoas saibam e possam também contribuir. Caso você seja eleita, como será a relação com os demais vereadores e prefeito da cidade, né, para implantar sua proposta aqui na cidade? Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ir através do diálogo. Independente de partido, ideologia, porque o diálogo ele vai levar a uma solução comum para a população. E esse é o objetivo, né? Atender as demandas da população para o bem de todos. Então, Carol, como você enxerga o papel de vereadora? Eu enxergo como um emprego bem importante, onde eu serei a representante da população, onde devo atender os anseios que eles solicitam. E também de criar leis e fiscalizar o legislativo. Então, é uma peça-chave para a população e é um link entre a população e o executivo. Carol, agora a gente vai deixar um microfone aberto. Qual a principal mensagem que você gostaria de transmitir para os eleitores de Bolsa Nova? A minha mensagem é a seguinte: cuidar dos seres humanos e dos animais são ações que somam. Eu não tenho experiência no setor público, mas tenho ampla experiência em empresas privadas que eu trabalhei durante anos, onde fui muito cobrada
para atingir resultados, metas. Então, eu sou uma pessoa que tudo que eu me proponho a fazer, eu sou muito dedicada e comprometida até o final. Eu vou e faço o que está dentro do meu alcance. E quem me conhece sabe o quanto eu me esforço para ajudar o próximo. Que muitas vezes eu deixo minha família de lado, à noite ou muitas vezes no final de semana, para poder fazer o meu melhor e ajudar quem precisa. Por isso eu peço o seu voto. Meu nome é Carol Grames, meu número é 10888, para prefeito Marcos Zanetti, vice Anderson Bilo, número 55.